Mais um episódio Robora, podcast. Confesso que é um episódio que eu tava esperando há um tempo. Primeiro, porque é uma área que eu tenho muito interesse. Segundo, porque a profissional que tá aqui foi muito gentil e muito competente quando eu passei junto dela. O episódio de hoje vai tratar de envelhecimento, memória, demência, cognição, como a interação social afeta tudo isso que eu acabei de dizer, como a atividade física afeta tudo isso que eu acabei de falar, e nós vamos permeando os assuntos que passam pelo processo de envelhecimento de todos nós. Bem, hoje eu estou aqui com a doutora Ana Camila, geriatra. Doutora, obrigado antes de qualquer coisa. Obrigado por ter topado, viu? Eu que agradeço. A doutora foi minha preceptora quando eu passei em Medicina de Saúde na Família, em um programa daqui da cidade de Araras. E não tem como, doutora, eu começar o episódio sem perguntar para você, até por interesse próprio, por que você escolheu a geriatria? Como que foi isso? Então, vamos lá, Vitor. Na verdade, a história da geriatria, para mim, foi desde a faculdade também. Foi na época do internato, que é quando a gente começa, né, a rodar, fazer os estágios pelas especialidades. E aí eu fiz faculdade em Salvador, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E aí lá a gente rodou no Hospital Irmã Dulce. Certo. Foi lá que eu passei pela geriatria e me encantei. Assim, na ocasião, a experiência era assim, era com idosos em situação de fragilidade, né? É um contexto um pouco diferente do que a gente espera, assim, encontrar. Mas ali eu já me apaixonei, mesmo por aquele perfil de pacientes, gostei demais. E aí, quando eu vim para o estado de São Paulo, né, fazer a residência de clínica médica, a geriatria era muito forte na minha residência. Entendi. Então, eu tive preceptores fantásticos. Entendi. Aí fortaleceu mais ainda o desejo, a vontade de fazer geriatria. E depois eu fui para a capital fazer a especialização em geriatria. Fiz no IANSP, eu sou titulada geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Que legal. E aí, amo a escolha que eu fiz. Gosto demais, demais. Não, sensacional, doutora. E não tem como, é um tema, é uma modalidade clínica fundamental, tanto que precisa ter clínica médica antes para fazer, ou 4 anos de atividade certificada, né, doutora? Mas também por uma questão de dado epidemiológico, de questão de envelhecimento mesmo. Aliás, semana passada eu acho que saiu uma... Eu vi uma notícia do IBGE que a expectativa de vida no Brasil aumentou em relação aos últimos 5 anos. E, pessoal, para a gente ter uma noção para onde a gente está caminhando, 57 milhões de pessoas vivem no mundo hoje com demência. E óbvio que eu vou provocar você com isso, doutora, no sentido de que, assim, os principais sinais e sintomas que afeta ou fisicamente, patologicamente ou psicologicamente os pacientes para que eles procurem você, assim. Então, antes disso é importante, né, você falando aí desses dados, né, do envelhecimento, da quantidade de pessoas com demência, a gente pensar no Brasil e extrapolar pelo mundo, daí a gente vê a importância de olhar para essa parcela, né, da sociedade que tem tido um crescimento assim, né, pode ser até assustador, né, o número, como a população tem envelhecido, né, e como a gente tem a idade como um fator de risco, o principal fator de risco para chegar, para ter a demência, né, então assim, a gente tem que esperar que tenha um olhar diferenciado, um cuidado com essa parcela da população. E aí vai até, assim, de conscientização, eu acho que até de saúde pública, dá para a gente pensar nisso, porque hoje, assim, de dados atuais, de gastos globais, já se ultrapassou em 2020 1 trilhão. Caramba! Um gasto com pacientes com demência, né? Certo. Então, assim, a gente pensando nesse envelhecer, né, na sociedade que está envelhecendo, Certo. o que nós estamos fazendo de medidas de saúde pública, porque o gasto é grande. Mas se a gente pensar, talvez, na prevenção, que a gente pode falar bastante aqui,
talvez a gente consiga mudar muita coisa, né, com relação a Com isso. certeza. E até puxando um gancho para a especialidade, precisa de muito geriatra, né? Mas, na verdade, as pessoas não procuram tanto, é você verdade, sabe, é né? verdade. Geriatria é uma especialidade que ainda não tem muita gente Não que tem muita adesão, que né? tá procurando. Mas é uma especialidade belíssima, né? E Doutora, que- o que... Me perdoe interromper, Não, pode doutora, falar. mas você acionou um alarme em mim no sentido de que foi... Quando eu conheci você, a doutora, ela tá, você me corrija se eu estiver errado, finalizando uma especialização em instituição de longa de permanência. longa permanência. Mas eu conheci a doutora no programa que é O Melhor em Casa. E, doutora, isso é uma coisa que eu queria que você falasse de verdade, porque eu não tinha... Noção, né? Eu que tô no ambiente médico, sempre dentro de hospitais ou de ambulatórios, eu não tinha noção do tanto de idoso que está restrito ao lar por alguma doença. Parece que é uma coisa silenciada. Como a gente não vê, ninguém Ninguém sente, sabe, ninguém sabe, mas é latente no dia a dia das pessoas. É. Assim, na minha experiência clínica, eu acho que a maioria dos meus pacientes são idosos frágeis. Tá. Né? Gostaria muito que fossem idosos robustos. Assim, tenho também pacientes assim, mas a maioria, de fato, eu trabalho mais com pacientes mais frágeis, alguns acamados, que já têm uma demência já de moderada a grave. Tenho bastante esse público. Aqui em Araras, eu trabalho na rede pública, nesse programa, que é o programa Melhor em Casa. Não se restringe a um programa nacional, né? Que é um programa belíssimo, a estrutura dele, né? A gente faz o atendimento ao paciente acamado, que por algum motivo não tem condições de ir a uma unidade de saúde. E acaba que a maioria dos pacientes acamados são idosos. Claro que tem um ou outro caso, assim, né, diferente, mas a maioria é nesse sentido. Então, a gente consegue fazer esse atendimento. Nesse programa é um atendimento multiprofissional, né? Não conta só com o médico, tem enfermeiros, técnicos, nutricionista, tem outras pessoas que compõem a equipe multidisciplinar e que aí a gente faz esse atendimento, né? Além disso, desse atendimento no programa Melhor em Casa, eu trabalho aqui em uma instituição de longa permanência, que é, né, a ILPI, que é o que você pontuou aí da minha pós-graduação. Eu estou fazendo uma pós-graduação no Einstein, que é de gestão em instituições de longa permanência. Que legal, né? doutora. Que é uma área que eu amo. E que, assim, tem também tido um movimento maior de pessoas que têm buscado, né, essas instituições. E também é um trabalho muito interessante. Neste lugar também, a maioria dos pacientes são mais frágeis, né? Ou que tem alguma demência, né, algum déficit cognitivo. A gente já consegue encontrar pacientes assim também com esse perfil. E aí fica mais aguçada, né, a vontade de fazer algo que vai além do médico, né, do profissional de saúde. Eu acho que entra de novo numa questão de saúde pública mesmo, de interesse de toda a população, em tentar modificar um pouco... De alto impacto isso, na sociedade e na vida das pessoas. E, além disso, também eu trabalho consultório, né? Eu faço também atendimento domiciliar, né? Ah, legal. Que aí já é diferente, né? Sim. Tem o atendimento também da saúde pública, mas eu também, enquanto geriatra, faço esse tipo de atendimento também, né? Que muitas vezes facilita muito a vida da família e do idoso, que por algum motivo já tem ali alguma limitação, que também fica um pouco mais complicado para ir até a unidade de saúde, né? E aí eu faço esse atendimento. Perfeitamente. E aí, voltando porque você me falou, né, que o pessoal mais pergunta. Às vezes não é nem consulta, às vezes até assim, informalmente. No churrasco da família. Quando descobre que eu sou geriatra, né, fala, mas vem cá, como é que eu faço para eu saber se eu tenho Alzheimer? Isso é muito comum. Muitas pessoas perguntam de fato, Perfeito. né? E que vem aquela questão, né, de eu estou esquecendo muito onde eu coloco a chave, se isso é normal ou se não é, ou começar a se perder, né? Talvez também a gente pode pensar aí o que é normal ou não. Então, a gente
tem que pensar assim, no momento que o paciente vem com alguma queixa, né? Lembrando que esse fato de perder a chave ou não, ele fala muito mais a favor de uma função cognitiva que não é bem a memória, mas a atenção. Geralmente a pessoa que anda perdendo a chave anda sem prestar atenção em nada, né? Então anda perdendo outras coisas. Entendi. Né? Mas diferente de uma queixa, né? No sentido de perder, a pessoa perde e aí acusa, né? Você escondeu ou me roubaram a chave. Entendi. Porque aí, além do perder, né? Ela não tem a percepção e ainda confabula, né? Tem alguém me roubando. Aí já é diferente. Então, nesse momento, você tem que conhecer bem a pessoa que está na sua frente, Entendi, né? doutora. Conhecer a sua história, porque assim... A memória, ela é muito personalizada. Então, assim, você tem que conhecer a pessoa que está ali na sua frente, a sua história, a sua infância, a adolescência, a vida adulta, para você saber como é que está estruturada aquela memória, para saber se, de fato, ali junto com a parte funcional da pessoa, se tem alguma coisa que foge do normal, né? Que é patológico. Aí você pode fazer uma investigação para a memória, né, que é um dos domínios cognitivos, né, uma das funções, tem outras também. Então, acho que depende de como chega essa queixa, que aí você começa a trilhar esse caminho, assim. Se eu perguntasse para você qual sinal ou sintoma que realmente a gente deveria ficar atento, seja com nosso pai, seja com o nosso avô, o que você falaria? Seja para dentre a grande variedade que tem, vou falar mais de Alzheimer e Parkinson, em relação mais a essas duas. Se você pudesse falar um sintoma ou um sinal, porque a gente deveria ficar atento, você diria o quê? Isso é interessante, porque assim, ó, de fato, você perceber se está tendo alguma alteração na memória dessa pessoa, isso é muito, muito importante, né? E puxando, assim, para o Alzheimer, o que acontece, assim, uma dica de você, como você estrutura, né, essa investigação, a pessoa, ela começa a esquecer fatos recentes, né? Então, assim, mas não é qualquer coisa, são fatos importantes, né? Por exemplo, ela esquece de tomar medicação, né? Começa a se perder nesse sentido. De compromissos importantes, né? Você liga assim, ó, mamãe, amanhã, 9 horas, eu vou passar aí que a gente tem uma consulta com a doutora Camila. Entendi. Aí chega no outro dia, você chega lá 8h30, mamãe tá acordando. Entendi. Aí você chega, mamãe, vamos para consulta? O quê? Que consulta? Né? Então, assim, começa a ter esses esquecimentos, a pessoa se torna um pouco repetitiva também, porque ela não consegue fazer, né? A memória dela recente tem esse declínio, então aí ela começa a perguntar muito, ou repetir os fatos, né? Conta aqui para você, daqui a pouco conta para outra pessoa, e aí vai repetindo isso, daqui a pouco ela começa a ficar desorientada no tempo, no espaço, mas que dia é hoje? Né? Começa a se perder nesse sentido. E aí entra uma coisa muito importante, que é a questão do isolamento, que ele consegue proporcionar, infelizmente, né, muito isso, né? Primeiro, assim, porque as pessoas hoje já não gravam mais telefone, por exemplo, então é tudo no celular, né? E aí vem aquele isolamento, já não olha para o relógio, perde noção do dia e da noite, e aí começa a ter esses déficits e não tem um estímulo cognitivo, né? Então, a falta disso, assim, é um fator extremamente desencadeador, né? De um processo, de uma futura demência, por exemplo. E outra coisa que é muito importante também, que é muito difícil perceber. Infelizmente, as pessoas normalizam muito o esquecimento, que sem ser o esquecimento normal, o que pode vir a ser patológico, né? Acha que não, é da idade mesmo, é assim mesmo, vai ficando esquecido, só que não é normal de idade nenhuma a perda da memória com o desaprender, entendeu? Então, assim, quando você vai perdendo essa funcionalidade associada a esse déficit nessa questão cognitiva, aí pode vir a ter a demência, né? E aí, assim,
tudo fica muito mais difícil, né? A gente vê que tem, às vezes, assim, um intervalo de até 3 anos para você tentar fazer um diagnóstico, porque começa a ter aquelas pequenas modificações que a família vai se acostumando, ou vai deixando, deixa o papai sem fazer isso, não, eu te ajudo nesse sentido. Aí só vem perceber lá na frente quando já é uma coisa muito mais, assim, impactante, né? Não, eu acho que Muito aqui mais agora aguda. tem alguma coisa grave que aconteceu. Eu acho que ele tem Alzheimer, né? Só que aí a gente pode lembrar, assim, que a doença de Alzheimer, ela é o principal tipo de demência, né? Primária do cérebro. Só que a demência não é só o Alzheimer, né? A gente tem o Alzheimer como principal causa, mas, assim, a demência, ela acontece quando tem esse declínio cognitivo e comportamental, né, que acarreta algum prejuízo junto aí com a Com funcionalidade dessa funcionário. pessoa, Entendi, né? doutora. E aí ele tem na doença de Alzheimer a sua principal causa, né? Seguida aí depois da demência da doença vascular, seja de pequenos ou grandes vasos, e aí em terceiro vem a doença de Levy. Por isso que é tão importante, a partir da queixa, a gente saber para onde seguir, para saber diferenciar também, né? Para a gente não taxar tudo Como como Alzheimer. Alzheimer, né? Então, é importante você ali ver a queixa, escutar o paciente, a família, ver aquele contexto, estruturar qual foi a memória daquela pessoa, né? Para você saber se foge, né? Porque também tem outras coisas, assim, que falam de outras funções cognitivas, né? Às vezes tem pessoa que chega, assim, que gosta de generalizar tudo, né? Ah, pega isso aqui para mim. Aquele negócio lá, aquele trem, aquela coisa, né? Generaliza, só que aí fala muito mais a favor, por exemplo, de uma questão de linguagem. Então, aí você já vai fazer uma outra investigação. Então, assim, uma boa conversa faz, uma boa anamnese faz muita, muita diferença na hora da gente fazer esse rastreio aí cognitivo, né? Muito Entendi, importante. doutor. Sabe o que você está falando? Eu tive uma avó materna que ela teve um diagnóstico de Alzheimer. Ela tinha, acho que, 78 anos, mais ou menos, quando ela teve. E aí ela seguiu o processo natural, assim, natural não, mas o processo esperado, infelizmente, da doença, sabe? Ela foi perdendo funcionalidade, depois ela ficou acamada, depois ela foi indo. E a minha irmã, ela é gerontóloga. E a minha irmã, ela é gerontóloga muito chata, no sentido extremamente positivo da palavra. Que ela formou na USP Leste. E toda vez que a gente se encontrava no final de semana, em casa a gente voltava para Piracicaba, ela vinha com uma lista assim, doutora, e falava para minha mãe: mãe, por que a avó Lúcia não tá fazendo isso? Por que você não tá colocando a avó para fazer isso? Porque a gente vai entrando, a família vai entrando em certas conveniências do dia a dia, que vai ficando às vezes mais fácil de deixar o idoso, não, tudo bem, não, normal, depois, confundiu. E aí, e principalmente por essas demências, às vezes, no início, precocemente, ser muito assintomático, e aí as famílias já vão deixando essas coisas, nossa, a hora que vê, degringolou tudo, né, doutora? Por isso demora, às vezes, de fazer um diagnóstico, né? Porque as pessoas ainda não têm, assim, tanta consciência, né? Colocam tudo na conta da normalidade. Não é normal, é normal envelhecer assim, né? Sendo que não é normal envelhecer assim, né? Uhum. Tem as perdas, vou dizer assim, né? Esperadas do envelhecimento, como tem as mudanças em todo o corpo, mas a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce ajuda demais, né? Na condução da doença, no retardar, né, a progressão dos sintomas de déficit cognitivo, de conseguir controlar um pouco mais isso, e aí faz muita diferença. Aí volta de novo, né, na questão da importância de divulgar, de todo mundo saber. E até nos atendimentos primários também, né? Porque, assim, se a gente considerar que para a população, é difícil eles chegarem, assim, já de cara num geriatra ou num neurologista especializado em demência, ou num psiquiatra especializado em demência, que são, assim, as especialidades que talvez mais lidem com esse tipo de coisa, geralmente procuram a unidade básica de saúde, né? Então, ali também é um lugar muito importante
para se ter essa, né, essa conscientização, tentar ver qual o melhor caminho para a gente conduzir o paciente nesse sentido, né? É extremamente, extremamente importante e faz diferença. E né? cada família tem a sua rotina e isso é uma coisa complicada de lidar, né, doutora? Com certeza. Quando eu acompanhei vocês, eu me atentei muito a isso, porque é óbvio que cada lar tem uma dinâmica, cada lar tem o seu costume, tem os seus hábitos e vícios, e é normal. E é desafiador demais. Muito, muito. E isso é muito assim, né? Você entra na vida daquela pessoa, né? A partir do momento que você está ali entrando na casa, é bem até diferente da pessoa que vem, porque quando vem, às vezes pode falar o que ela quer, o que ela acha que tá bom ou não. E ali, quando você entra na intimidade, você conhece, né? Você conhece a relação de todos eles. Então, assim, você já começa até a inferir por que você acha que isso veio por esse motivo, por esse ou outro. Dá pra gente ter uma percepção nesse sentido também, quando a gente faz essa visita domiciliar. E o geriatra, normalmente, ele não vai tratar só o paciente, né, doutora? Ele trata o paciente e a família toda, ou todos os que estão ligados a ele ali. Isso é um outro desafio também, que é complicado para profissional. O contexto familiar, ele é muito interessante, assim, e muito desafiador, né? Porque a família que tem uma pessoa, né, ali com uma demência já estabelecida, né? Então, a gente já entende que ela tem uma perda de funcionalidade associada a esse declínio cognitivo, né? Em uma ou outra, ou mais áreas desse domínio. E aí, ela já tem aquela perda de funcionalidade. O que é isso? Ela já não consegue... a pessoa já não consegue executar algumas atividades de vida diária. Sejam as atividades básicas, que a gente considera como comer, ou se vestir, tomar banho sozinho, se locomover sozinho, controlar xixi, cocô, coisas assim que a gente não pensa no dia a dia, né? Mas que lá na frente é isso, alto é sobre impacto, isso, né? Então, assim, são pessoas que, às vezes, perdem primeiro essas funções, essas atividades de vida diária, atividades básicas, e outras que, às vezes, já chegam nas instrumentais, que são as atividades mais complexas, né? Que é ir ao banco, pagar uma conta, dirigir um carro, pegar um ônibus, andar na rua sem se perder, conseguir tomar, o poder de tomar decisões, às vezes não tem. E, às vezes, a gente chega num contexto familiar que a pessoa não entende por que papai não consegue mais fazer isso, né? Então, assim, fica um pouco mais difícil. Outras famílias, às vezes, não aceitam o diagnóstico, né? De uma demência, ou negam. Ou, às vezes, até o paciente, quando você percebe que ele já tem ali algum declínio, também, né? Não é bem isso. Então, esse fator dificulta bastante. Sem contar que, para as famílias, além do desgaste, assim, emocional, né? Porque você tem aquela pessoa ali que talvez não saiba nem quem é você, né? Mas você tá ali com aquele cuidado com ela. Tem um desgaste físico também, né? Que não dá para não considerar. Muitas vezes é um paciente que tem uma demência por conta de um AVC, já não mexe uma parte, né? O lado direito, nada. Talvez uma pessoa obesa. Então, aí, como é difícil. Como é desafiador. Então, assim, às vezes você chega no bom dia, já a família já desaba, né? Você deve ter visto. Já chora, eu não consigo cuidar da minha mãe, não sou capaz. Mas é porque é muito difícil, né? Junto todos esses fatores, esse desgaste emocional, imagina, você está cuidando, um amor da sua vida, né? Então, aquilo ali, quando você não consegue cuidar, pesa muito. É difícil. Sem contar outra questão, que também acontece muito, começa a ter as brigas. As brigas familiares. Certo. Quem cuida melhor da minha mãe, Eita, né? nós. E muitas vezes, assim, não é necessariamente o filho que tá cuidando que, assim, que entende mais ali da situação. Então, de longe, tem muita gente que julga, né? Não, mas você tá fazendo errado. Aí começam brigas financeiras também. Perfeito. Porque não é suficiente o dinheiro. Então, assim, tudo isso é muito difícil. Tem reuniões familiares que a gente faz que, assim, você fala, meu Deus, e agora? Vai sobrar para mim. Que é muito difícil. Entendi. Mas acontece muito. Porque não é fácil. E aí cai também na questão financeira, né? Quando cai na questão financeira, é tanto o micro ali, que é aquele ambiente familiar,
que tem a pessoa que precisa de uma fisioterapia, às vezes precisa fazer uma fono para ter uma reabilitação, para saber se vai conseguir mastigar e engolir, né? Precisa de um TO, mas assim, peraí, eu não consigo, não tenho dinheiro suficiente para isso. Aí vai para esperar isso, né? Pela rede, que também fica difícil. Então, sai também ali do micro e volta para o macro, né? Então, assim, é bem desafiador mesmo. Eu lembro que você está falando que eu estou lembrando de uma coisa, doutora. Uma das etapas mais desafiadoras para a gente, enquanto núcleo familiar, foi quando a minha avó, eu tô falando, que eu tô conversando, tô lembrando, doutora. A minha avó, ela ainda tinha funcionalidade e autonomia física, mas ela já estava com um cognitivo muito comprometido. Então, eu lembro que eu era, sei lá, acho que eu tinha uns 11 anos. Eu lembro que ela acordava à noite, aí ela mexia nas coisas da cozinha, sabe? Cara, hoje em dia eu lembrando, a família não dorme às vezes, a pessoa vai trabalhar, é igual você falou, o bom dia já, a família, pum, já desaba. Doutora, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para você. Os dados de depressão, em pessoas acima de 60 anos vem aumentando. E aí eu queria que você falasse um pouco, fazendo um paralelo, sobre o paciente que chega para você, o idoso que chega às vezes para você, com depressão ou um declínio cognitivo leve. Eu acho que essa diferenciação hoje em dia é uma coisa muito pertinente para a gente conversar em relação muitos idosos em uso de medicações antidepressivas, ou às vezes não tem o diagnóstico de depressão, e aí é mais desafiador ainda, imagino, para o geriatra. E aí vai naquela história de novo de você precisar fazer uma boa conversa, né? Porque por mais colher uma boa história clínica, porque por mais que hoje já existam alguns outros exames, que a gente sabe, né, até com pesquisa, medicina nuclear, mas não é toda a população que tem acesso a isso. Então, o que a gente tem, assim, e que tem por obrigação, é fazer uma boa história clínica, né, e examinar aquele paciente, né. Então, aí, nesse momento, a gente consegue fazer algumas diferenciações do paciente que ele vem para você fazer essa triagem, porque muitas vezes pode ser um fator confundidor, né? Ele está com uma depressão, que simulou ali uma demência, ou até algumas outras coisas, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que, assim, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, certo? De caráter progressivo, insidioso, que, assim, estruturalmente, assim, de uma forma talvez muito simplista, ela acontece como? São depósitos de proteína beta-amiloide no meio extracelular e de aglomerados de proteína tal e fosforilada no intracelular, certo? Então, assim, a gente consegue fazer essas pesquisas, né, para de repente descobrir do ponto de vista genético ou de estudos a doença de Alzheimer. Só que antes disso a gente pode lançar a mão até de exames ou de métodos de triagem, por exemplo, né? Certo. Porque aí a gente consegue diferenciar, né, o que é uma demência. Você consegue pela história fazer alguns testes até, né, que aí entra o Mini-Mental, que você vai avaliar várias funções cognitivas, não só a memória, você tem ali a linguagem, a atenção, o cálculo, a praxia, né, que é a habilidade de fazer as coisas. E aí você pode lançar a mão disso. Além disso, tem o sangue também, o plasma. Então, assim, você já consegue, através de alguns exames de sangue, afastar algumas outras coisas, como uma deficiência de B12, que também pode simular isso, um hipotiroidismo, que aí também pode, um HIV, sífilis, hepatopatia urêmica também. Então, assim, encefalopatias urêmicas e hepáticas, na verdade. Então, assim, você já consegue descartar algumas outras coisas. E daí vem como causas secundárias também. Você pode lançar a mão de exames de imagem, né, para ver uma tomografia ou uma ressonância, que você consegue afastar a possibilidade de uma tumoração, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você vai fazendo, usando algumas estratégias, certo, que são, assim, peças do quebra-cabeça. Mas aí, no todo, você consegue juntar para
conseguir fechar esse diagnóstico ou não. E aí, você conseguindo afastar essas coisas, você também pode pensar em causas medicamentosas, né? Tem pessoas que usam uma polifarmácia, então assim, eu usei um remédio para uma coisa, aí depois uso um outro remédio para cortar o efeito daquele remédio, e aí uma terceira medicação que já não bate com o outro, então assim, às vezes o paciente fica prostrado, você fala, não, tá com demência. E aí vem também a depressão. Certo? Que também é um outro diagnóstico, você tem que fazer uma investigação, seu paciente, você pode também lançar a mão de alguns testes, dependendo se o paciente tem um nível cognitivo ou não, você pode fazer outros. E aí, nessa investigação, você já afastando essa possibilidade, né, ou descobrindo uma depressão, você já consegue tratar o paciente. Claro que pode ser um fator de risco também lá na frente, mas aí você já consegue fazer uma outra abordagem, né? Você vai tratar uma pessoa com a depressão, tratar desses sintomas e tentar fazer com que seja até reversível, quem sabe, né? Então, por isso que é importante ter estruturado uma boa avaliação clínica desse paciente, para você saber o que você vai procurar, porque senão fica difícil, de fato, né? Chega lá a pessoa, às vezes ela não tem queixa, a queixa vem da família, aí você fica, será que é demência ou será que não é? Então, tudo depende da forma como a pessoa vem, né? Mas, de fato, tem aumentado muito, né? O número de pessoas, como tem acontecido, né? Com depressão, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas com muito isolamento social, né? As pessoas não interagem mais, ficam muito sozinhas, de repente não tem mais aquele contexto familiar grande, né? Família reunida, aí as pessoas vão se isolando em si mesmas, se fechando. E aí vem mais um fator, né? Que aí pode desencadear lá na frente numa demência também, né? Entendi, doutora. E se... eu vou puxar pro lado do Endurance agora só como uma provocação para uma resposta, para uma pergunta legal, tá, doutora? No sentido de assim, é óbvio que é a típica pergunta que não tem resposta correta, mas é uma provocação. Sedentarismo, estresse crônico e o isolamento social. É um combo muito perigoso, correto, doutora? Sim, com certeza. Tem alguma coisa desses que é pior que outro? Ou não? Eu acho que é um somatório, né? Certo. Porque, assim, às vezes o isolamento, a pessoa não se sente com vontade, né? De sair de casa, ou às vezes, de fato, tem uma doença ali envolvida, ela não consegue. E aí vai somando as outras coisas, né? Mas a gente sabe, em contrapartida, da importância de fazer o movimento contrário, né? Da pessoa ser estimulada a fazer uma atividade física, né? Dos benefícios que isso traz para o corpo todo, né? Não só do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista físico, né? De fortalecimento muscular, porque lá na frente é o que vai fazer diferença, né? Assim, você ter músculo, é o que eu falo, né? O paciente, eu falo assim, é o sentar e levantar do vaso, que é outra coisa que hoje ninguém pensa, não é? Mas assim, lá na frente, será que eu vou ter força para estender uma roupa no varal? Então, assim, não é modinha, né? Não, tem que fazer atividade física, né? Fazer atividade física resistida para ter músculo, precisa de músculo, né? Para lá na frente, porque é o que eu falo, assim, a senhora quer independência e autonomia. Autonomia para continuar com a cabeça boa, para decidir o que quer e o que não quer. E a independência é para conseguir decidir e fazer sozinha, né? E assim, todo mundo fala, eu não quero depender de ninguém. Mas o que você está fazendo para isso, né? Então, assim, o que você faz para chegar Essa é a melhor provocação. Para chegar lá na frente e, de repente, não precisar, né? É a história, assim, da idade agora, né? Lá na frente, aos, quem sabe, 70 anos. Como que vai ser isso, né? Teve uma palestra que eu fui sobre esse envelhecimento, e, assim, fez uma metáfora muito legal. Ela falou assim, imagina aqui que todo mundo tem, vamos combinar que todo mundo tem 40 anos. Ok, todo mundo aqui 40 anos. Certo. E a gente vai combinar o seguinte, daqui 30 anos, a gente vai se encontrar no deserto do Saara, ok? Tá, todo mundo faz sua mala e vamos pra lá. Beleza. 30 anos passaram, chegamos lá, né? Nós dois, aí eu te encontro e falo assim, que calor, né? Você não tem
um chapéu, alguma coisa assim, o sol tá muito forte. Eu falo, meu Vitor, a gente não vinha pro deserto? Você não sabia disso? É, né, tá. Aí passa um pouquinho, você fala assim, ai, que sede. Ai, que sede. Você não tem uma água? Eu falo, mas assim, a gente não combinou que vinha pro deserto, calor, a água é importante, né? Aí daqui a pouco chega a noite, um frio. Você vira, você não tem uma blusa de frio, um cobertor pra mim? Então, assim, não, a gente veio pro deserto. Amanheceu aquele sol esturricando, como falam na minha terra. Você não tem um protetor? Você fala, como assim? A gente veio pro deserto. Boa, doutora. Então é isso. O que a gente está colocando nessa mala, né? Pros próximos anos. Porque eu acho assim, né? Uma opinião muito pessoal. Eu acho que o envelhecer não é uma viagem de turismo. Eu diria que é até uma viagem missionária, viu? Boa, doutora. Porque não é fácil. Não é fácil envelhecer. Assim, você só não vai envelhecer se você morrer, né? Agora, assim, se você Boa. quer envelhecer e envelhecer bem, faça alguma coisa para que isso aconteça. Porque, assim, o nosso corpo, ele também é muito generoso para dar os sinais, sabe? O joelho vai doer. Vai doer. Se você tiver sobrepeso, obesidade, vai doer. Vai ter aquele diabetes descompensado, pode ser que você fique cego se você não usar a medicação, não é? Pode ser que tenha uma amputação. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que descobre, tem que ser muito sincero com a gente mesmo, né? Então, assim, ou você cuida, ou então você fala assim, não, tô ok, então também vou viver o que vier, né? Mas desde aquele momento que a gente descobre que tem alguma coisa, eu acho que o que é mais prudente é cuidar mesmo, né? Pra chegar com essa malinha boa lá na frente. Eu adorei a metáfora. E assim, aí a gente não esquece, né? Tipo assim, o que eu tô colocando nessa mala? E outra coisa, porque não dá para dizer que ninguém... Olha, todo mundo tem escola, eu diria que até dentro de casa. Quem não tem um pai, um vô, um tio, um pai de uma amiga que tem mais de 70, 80 anos e que você vê que está acamado ou que está precisando muito da ajuda de alguém para fazer as coisas. Então, assim, às vezes você tem escola dentro de casa, né? Não dá para negar isso, não dá para fechar os olhos, né? Perfeitamente. Então, a gente, de fato, tem que correr atrás da mudança, né? E aí eu acho, assim, que o exercício físico é uma atividade sensacional, não tem nem o que falar, né? Tanto a atividade física aeróbica, né? Tanto do ponto de vista, assim, consenso científico e médico, né? Isso de você fazer atividade física regular também, né? Porque não é eu vou fazer aqui me matar hoje e depois... daqui um mês a gente se encontra de novo no futebol para eu garantir a atividade física do mês. Não é assim. Tem que ser aquela atividade física, né? Regular, com constância, para você conseguir garantir os benefícios que ela pode trazer para você lá na frente, né? E lembrar também da atividade física resistida. Tem que ter essa atividade associada também. Essa sensibilização que você está dizendo, é tão lógico e muitas vezes a gente realmente abandona, né? E vai deixando, as pessoas vão deixando. E uma outra coisa também que eu acho doido gente, adesão a tratamento é uma coisa fundamental, doutora. Porque paciente jovem, às vezes é difícil, mas alguns pacientes idosos, eles têm uma certa resistência de manter alguns tratamentos que, obviamente, você falou da diabetes. Quando eu passei em Medicina de Saúde da Família, em UBS, não todos, obviamente, mas... E é sempre mais ou menos um determinado perfil. Como é difícil, às vezes, o paciente diabético, de longa data, lidando com a patologia e que, às vezes, não faz uso da medicação. Em algum momento a biologia não mente, né? A biologia não... Não, o remédio da pressão, só quando eu sinto aquela dor aqui, boa, aí essa aí Aí eu sei que eu preciso usar, não é? Ou então, assim, eu percebo quando me dá a tontura, aí eu preciso usar o remédio do diabetes. Então, assim... Sabe que tem, mas aí tá negando, né? Mas é algo meio que sentenciado, né? Você tá ciente do que pode vir a acontecer, né? E se a gente consegue mudar o percurso, né? O caminho desses fatores de risco, faz uma diferença muito grande, né? Controlar a pressão,
controlar o diabetes, né? Então, aí pode evitar que a pessoa venha a ter um AVC. Olha, as consequências de um AVC não é fácil, né? Cruel. Obesidade também, que aí vem também com a apneia do sono, Não. grande causa de demência, principalmente vascular, né? Então, assim, tratar... Aí cai na mesma história, né? Você tem que perder peso, você tem que fazer atividade física, quando precisar de uma intervenção medicamentosa também fazer. Mas controlar esses fatores de risco faz uma diferença muito grande no desfecho, né? De ter ou não, né? Essas doenças lá na frente. Doutora, você sabe que a gente fez um trabalho uma vez lá no Serem. A gente usou uma escala usada para cuidadores, mas é uma escala de cuidadores de idosos, e a gente acabou aplicando em cuidadores das crianças que são atendidas lá no Serem, sabe? E eu tô falando isso para você porque há 20 minutos atrás a gente estava conversando sobre a sobrecarga dessa família, sabe? Então a gente tem quando o envelhecimento traz uma certa restrição financeira. Paralelo a isso, temos a questão do isolamento social. Paralelo a isso, temos uma família, às vezes, em sobrecarga. Cansada, perfeito. E aí é uma fórmula matemática que, inevitavelmente, um idoso necessita de um cuidado organizado, de um cuidado afiado, mas essa família também precisa. Essa fórmula, hoje, as intervenções possíveis, para quem está acompanhando a gente aí e passa por isso todo dia, o que a gente poderia falar? Isso que você falou é interessante, né, dessas escalas. Porque, assim, o estresse do cuidador é uma doença real, né? É uma doença real. Não tem como a gente, né, fechar os olhos para isso. É o que a gente comentou, né? As pessoas ficam extremamente cansadas. Não é fácil. E tem familiares que eles não se permitem um momento de folga para cuidar de si mesmo, porque a sensação assim, eu não posso deixar minha mãe aqui um dia, né? Mas espera aí, se você vir a faltar, quem vai cuidar? Alguém vai cuidar, né? Só que eles não conseguem entender isso. E a gente sempre fala, né? Você tem que ter um momento, tem um dia para você sair, vai com seu esposo, dar uma volta no parque, vai tomar um sorvete. Porque se você melhora, se sua saúde mental tem uma melhorada, você volta melhor. Se você consegue relaxar, se você consegue sair para fazer uma atividade física, aí eles já vêm assim, mas o que os outros vão falar? O que meus irmãos vão falar? Que eu só ando numa academia. Isso é muito comum, né? Você fala, não, mas não é sobre isso. É sobre você estar bem para você voltar melhor para cuidar da pessoa que está aqui, né? Do seu familiar. E aí, assim, é muito difícil, porque tem famílias que ficam esgotadas. E eu digo assim, não só famílias que, às vezes, do ponto de vista financeiro, às vezes, quando tem limitações, né, que não conseguem, que vem aquela frustração, né, de não conseguir fornecer aquele aparato, assim, pro familiar. Muitas famílias também que têm bastante condição, que às vezes é um cuidador de dia, um cuidador da noite, o folguista, no final de semana. Aquela equipe toda, um dia tem um TO, outro dia educador físico, outro dia moça do salão, que eu tenho pacientes assim também. Outro dia uma terapia, outro dia também. Aí você vê aquele contexto seu familiar totalmente diferente. Daqui a pouco tem mais gente de fora. A gente fala assim, tem mais gente de fora do que de dentro, verdade, né? boa. Você olha assim, aí você vai se perdendo naquilo tudo, né? E aí vem um cansaço, vem aquele estresse, aquela frustração mesmo de se sentir incapaz, né? E aí, por isso que tem tido um movimento, que eu até falei lá no começo, né? Que eu trabalho numa instituição de longa permanência para idosos. Que eu trabalho é filantrópica. Mas tem crescido muito esse movimento, que a gente chama de institucionalização, né? Que são as pessoas que têm procurado essas casas coletivas, né? Para o seu pai morar, a sua mãe morar. E, assim, ainda muito difícil desvincular
aquela ideia antiga de asilo, que o pessoal tinha muito isso, como se fosse aquele conceito não de vou deixar o meu familiar no asilo, jamais, né? Só que assim, era um contexto diferente, era uma Totalmente realidade diferente, diferente, né? Hoje esses residenciais, e nem ninguém, é até, né, uma chamada aqui para ninguém chamar esses lugares de asilo, porque não é asilo, né? É uma instituição de longa permanência. Se o nome for muito grande, fala residencial, Residencial, né? exatamente. Então, nada mais é do que uma casa que a pessoa vai morar, Uhum. uma casa partilhada, que tem outras pessoas que moram ali e que talvez seja a melhor estratégia, dependendo do contexto da família, né? Porque ali o idoso vai ter a oportunidade de ter várias atividades ao longo do dia, né? Com profissionais gabaritados a fazer aquilo, não é aquela coisa de ficar, né, na frente da TV o dia inteiro. Às vezes em casa não tem o que oferecer, né? Fica lá, perde a noção, não olha a janela, não vê o sol, não sai, não sabe o que é dia, não sabe o que é noite, né? Então, assim, e aí lá ele tem a oportunidade de fazer atividades que tenham um estímulo cognitivo, atividades físicas, o convívio social, que é muito importante, né? Se socializar. Olha o tanto de função cognitiva que a gente tem que, né? Estímulo que vai ter. Porque você tem que absorver a informação, você vai processar aquilo, você vai comunicar. Então, o tanto, né, de coisa que a gente consegue trabalhar, né? É uma atividade complexa até se a gente for pensar nesse sentido, né? Uhum. Sem contar que vem aquele senso de pertencimento também, né? De criar vínculos, do afeto, que é muito importante. Uhum. Então, esse movimento tem crescido muito no nosso país, né? Tem aumentado demais o número de residenciais e que as famílias também têm a liberdade de ir, né? Visitar o familiar Claro, todo dia claro. ou levar para casa no Claro. final de semana ou trazer aquilo que ele mais gosta para comer. Então, assim, também é uma estratégia, né, pensando assim no envelhecimento, para as famílias que têm um familiar, né, que já de alguma forma está com algum comprometimento, ou não também, né, tem alguns que têm por opção vontade de morar e que acontece também, mas também é uma opção para essas pessoas, né, esses idosos, e acaba sendo para a família também. E aí a gente, voltando a 5 minutos atrás na pergunta que eu te fiz, é legal isso porque vai ter alguém gerindo o envelhecimento, a rotina, o dia a dia, vai ter uma oferta gigantesca de estímulos, né, doutora? Sim. E a interação social, que é muito difícil. E outra coisa que você estava falando, eu lembrei. O número de pessoas que têm um filho só aumenta cada vez mais. Esses idosos, em algum momento, daqui 30, 40 anos, o desenho demográfico tá complicado. É uma coisa que é um pouco assustador. E aí tem o lado também que não pensar nisso, além de desfavorecer a saúde das pessoas, é um gigantesco custo, como você falou lá no início. Porque o custo para tratar, por exemplo, uma demência é muito maior do que um custo de uma prevenção. E as medicações, né, são fornecidas, o que a gente tem, né, de fornecido assim pela saúde pública, o tratamento da doença de Alzheimer, algumas outras doenças são fornecidas pela rede pública, né? Perfeito. Então, assim, esse tratamento é muito mais oneroso do que essas políticas de promoção, de saúde, de prevenção. E a senhora pratica, gosta de atividade física, não, doutora? Aí vale a provocação agora, né? Eu ia chegar nisso, doutora. Assim, ela vem aqui, fala de tanto. Não, é porque não, é justo. mas eu faço, né? Não sou atleta, não corro 100 quilômetros, né? Não, sim, mas é... Mas eu faço tanto atividade, Legal, musculação. Tento assim, né? Me organizar na minha rotina. Sim, na correria do dia a dia, né? Porque tem o trabalho, tem as filhas, Tem tem as a logística crianças. da casa, o marido. Então, assim, difícil. mas a gente se organiza de uma forma que eu consigo trabalhar, consigo fazer atividade física, aeróbica também. Pedalo, mas só em aulas. Legal. E a última coisa do ponto de vista de esporte, eu comecei a fazer natação. Tem pouco tempo, que legal, mas aí eu doutora. faço uma vez na semana. E aí atividade física, musculação, né? Então, assim, tem o exercício aeróbico e tem o resistido na semana, né? Então, isso aí eu consigo contemplar.
Mas eu acho que extrapolando, assim, me veio aqui agora de estratégia, né, para esse um bom desenvolvimento cognitivo aí, pensando no meu futuro, comecei a fazer piano. Acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Nossa Senhora. Porque aí deu nó. A minha sinapse, eu já vejo que já não são, não é a mesma coisa. Mas, assim, cai naquela história de como é importante a gente estimular outras áreas do cérebro, né? Então, assim, é uma música, tentar uma nova habilidade, isso é muito importante também, né? Entendi, então, assim, entendi. o tocar um instrumento perto dos 40 é muito desafiador, né? Então, assim, mas é um outro estímulo, né? Então, isso aí também é... O cérebro joga contra às vezes, né, doutora? Daí a gente vai inter... brigando com vai ele, vai brigando, driblar, vai né? tentando. Com força, motivação. E natação, é que você falou, doutora, hoje em dia o esporte que eu mais gosto, o que mais tenho prazer de praticar, de verdade, é natação. Natação de água muito. aberta. Já nadou em água aberta, doutor, ou não? Não. Tipo, represa, mar, essas coisas Então, assim. eu já morei na beira do rio há muito tempo atrás, então na infância. então Acho que lá que eu aprendi a nadar, na beira do Rio São Francisco, no interior da Bahia. Mas eu nado na piscina mesmo. Justo, é mais seguro, doutora, é mais seguro. Legal. Hoje é mais seguro. E em termos de prevenção agora, exercício físico, interação social, tem mais alguma coisa que a gente poderia falar? Sono. Sono é muito importante, nessas horas de sono. O sono, assim, é aquele momento que o cérebro consegue captar as informações, né, armazenar e fazer também uma limpeza, né, do que talvez ali seja tóxico, né? Tá. Então, ter um bom sono. E aí fica tudo muito agregado, né? Um estilo de vida saudável, eu acho que é a estratégia mais robusta, né? Tá. Porque aí você consegue fazer uma atividade física, muitas vezes consegue melhorar o sono, você sai do sedentarismo, controlar ali a obesidade, perder peso, né? Evitar esse consumo, né, de comidas industrializadas. Cai no lugar comum, né, que todo mundo fala isso sempre, mas talvez é interessante a gente repetir essas coisas, porque de fato são muito importantes e às vezes a gente negligencia, né? É o tal do o desembalar ali é mais fácil do que o descascar, né? E também, às vezes, você recorrer a uma prateleira de farmácia é mais fácil do que ir numa barraca de feira, né? É esse o movimento, né? Eu vou pegar ali pronto o remédio, é mais fácil do que eu ir comprar. Se as pessoas soubessem, né, do benefício que tem uma feira e um açougue, não é verdade? Então, assim... Boa, doutora. Ali é uma outra coisa que, assim, seria uma outra dica. Boa. Que não é nem, né? Assim, falar assim, nossa, não, é feira, é açougue, sabe? Então, assim, a proteína, legumes, frutas. Então, tentar descascar mais e desembalar menos. Talvez a dica seja essa. Então, aí também entra numa outra estratégia. Criar vínculos, sabe? Esses momentos de família, de amigos, são muito importantes, né? A pessoa ter esse senso, criar conexão. A conexão é muito importante para o cérebro, né? A pessoa evitar ficar sozinha, porque o isolamento em contrapartida faz um mal, né? Muito grande. Então, acho que todas essas medidas, assim, juntas, né? Podem fazer com que a pessoa tenha um bom envelhecimento, né? No geral, no contexto geral, não só cerebral, né? Em todo um contexto. Eu acho que isso aí... E controlar essas doenças, né? Essas doenças, hipertensão, diabetes. Aderir, tratar, atenção a isso. Cuidar mesmo. Tem coisas que são reversíveis, né? Às vezes a pessoa usa tanto de remédio porque é obesa, aí perde bastante peso. De repente ficou sem usar um monte de remédio, né? O estresse também dessa vida muito louca, libera muito cortisol, e aí assim... Então, tem vários fatores, né? Se a gente puder mudar um pouquinho nesse sentido, acho que faz muita diferença, muita mesmo. Duas coisas para a gente ir finalizando. A primeira é dois campos de prevenção. Vacina, que infelizmente a gente vem... recentemente no movimento de não muita adesão em relação ao movimento de vacina, caiu bastante. Tem várias vacinas que às vezes os idosos não têm
noção que poderiam fazer, às vezes não está disposto na rede pública, mas na rede particular tá, pneumo 20, herpes zoster, por exemplo, que acaba afetando muito os idosos. Mas, para além disso tudo, doutora, quando a gente falar de demência, quando a gente fala de declínio cognitivo, quando a gente fala de Parkinson, a gente vê muito. O paciente não necessariamente vai entender a fisiopatologia, vai entender o que realmente está causando isso ou aquilo nele. O que a gente poderia falar para os idosos, em qual idade mais ou menos, vamos supor que cada vez mais tem idosos que moram sozinhos, ou que vivem sozinhos. Quando que eles deveriam começar a se preocupar e procurar um geriatra de fato? Porque assim, até então a gente vai fazendo os rastreios da saúde de família, certo? E como que em qual momento ele poderia procurar o geriatra? Então, aí eu já vou puxar pro meu lado, né? Eu levantei porque, assim, essa pra gente, doutora. Não, porque Vamos. você pode procurar o geriatra Ah, a partir dos 60 anos, se a gente considerar, né? Que já se considera o idoso a partir dessa idade. Mas também dá para lembrar que antes da geriatria a gente faz clínica médica. boa, Então, assim, o doutora. adulto jovem também pode procurar o Legal, geriatra. legal. Assim, às vezes acontece que não procura tanto, por exemplo, a mulher. Aí ela tem a ginecologista que consegue fazer uma abordagem, né, ali muito minuciosa, ajuda com muitos exames. De repente, se já tem algum problema endocrinológico, já tem o endócrino. Então, assim, já tem aqueles especialistas, né, que já cuidam. E aí vai chegar no geriatra lá nos 80, Já. né? Quando a gente tem que fazer esse ajuste medicamentoso, né? Que aí o cardio olhou uma coisa, o endócrino outra, a gente fazer essa análise de todas as medicações. Então, assim, muitas vezes procuram um geriatra quando já tem alguma coisa que já incomodou demais, né? Ou a família, você falou do paciente, às vezes ele não percebe, se for pensar em alguma coisa do ponto de vista cognitivo, né? Muitas vezes é a família mesmo quem leva perceber, porque ele não está verdade. percebendo. Mas pode ir a partir dos 60 ou até antes, se quiser, tá? Adulto jovem também. Aí Legal, pode procurar legal. o geriatra. Legal. Doutora, eu queria agradecer muito você. O tempo passou muito rápido. Eu A que gente, agradeço. a gente chegou... Eu cheguei a atormentar a doutora com um mini roteiro pra gente ver o que a gente vai falar disso e fluiu muito legal. Verdade, eu que agradeço o Obrigado convite. mesmo. E, Obrigada. doutora, fala pra gente formato, local, ideia, cultura da instituição aonde você trabalha, onde você tá Que eu vou atuar, atuando. né? Isso. Então é isso, pegando esse gancho, né? Que eu falei que estou fazendo, né, uma pós-graduação em gestão e instituição de longa permanência. Que aí surgiu, na geriatria, eu sempre gostei muito de trabalhar com idoso institucionalizado, Certo. né? São esses pacientes que moram nesses residenciais. Certo. E aí surgiu esse desejo de ter a minha instituição. Que legal. E essa ideia foi abraçada por 2 amigos também, tão loucos quanto eu. Eu acho que é assim. E aí nós estamos agora com esse projeto, que vai ser agora para 2026, em Araras, do nosso residencial, Renovar em Residencial Sênior. Caramba. Olha lá, Que assim, olha lá, gente, olha que legal. é um residencial para idosos aqui, diferente de tudo que tem na região, certo? De Araras, com o que a gente vai estar promovendo, né? É um lugar para a pessoa morar, para o idoso. Tem que ser idoso, né? Por lei mesmo, acima de 60 anos. Mas vai vir um lugar, assim, diferenciado. Tudo foi pensado, não é uma casa que a gente está adaptando, né? Então, assim, cada tijolo está pensado ali, né? Todos os quartos, os lugares de atividades coletivas, né? De encontro de exercícios, o refeitório, todos esses movimentos todos esses locais foram pensados com muito carinho, né? Que maravilha. Então, assim, eu acho que é algo bem diferente, inovador para a região, né? Para Araras e região. E a gente vai priorizar a atenção, o cuidado, tanto com o morador quanto com a família, né? Um lugar que a gente quer acolher, quer fornecer, assim,
o que há de melhor para esse idoso, né? E aí vamos contar com atividades de estímulo cognitivo, com Que equipe legal, doutora. multiprofissional, educador físico, psicólogo, nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, outras atividades. E eu como a geriatra, né? Que serei a geriatra da instituição. Muito E aí, massa. em breve, vou estar te convidando para você ver lá a inauguração do nosso residencial, sim. mas Que já legal, fica aí para a doutora. cidade saber que o Renovare está chegando. Isso, eu ia falar para você Tá falar o nome chegando. dele. Renovare Residencial Sênior. Boa, doutora. Doutora Ana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, ó, acompanhe aí. O papo fluiu muito bem. Atenção sempre à nutrição, adesão a tratamento, interação social e não deixem para depois o que vocês precisam ter atenção hoje em relação a esses pontos que a doutora Ana comentou. Tá bem? Até mais, gente.